Danilo falou a respeito do arco plantar. Você já ouviu falar na frase, meu pé é chato, tem um pé chato. Explica pra gente quais são os tipos de pé que a gente tem com relação. A gente tem vamos pegar os extremos. Eu sempre falo para os pacientes assim, vamos ver os extremos. Então você tem, de um lado, o pé totalmente chato, né? Totalmente sem arco, e do outro lado a gente tem um pé com arco muito alto. E ali no meio do caminho tem as variações. E no meio, seria, vamos dizer assim, um pé com um leve cavo, um leve arco, seria um pé fisiológico, né? Mas hoje a gente sabe que assim, tanto o pé chato quanto o pé cavo, eles não são pés problemáticos, né? São variações do normal que a gente fala. É igual, por exemplo, você tem um cabelo ondulado. Eu menos hoje, mas eu já tive cabelo mais liso. E não quer dizer que o meu cabelo liso é melhor do que o cabelo ondulado. São variações do normal. Então, pé é a mesma coisa. São variações do normal. Só que eles funcionam diferentes, né? Mecanicamente, biomecanicamente, eles funcionam diferentes. Então, alguns vão ter... Os pés chatos vão ter lesões mais comuns de pé chato, e pé calvo vão ter lesões mais comuns de pé calvo. Porque eles têm uma mecânica um pouco diferente, né? E a diferença do pé faz um desgaste diferente no calçado? Pode fazer. Pode fazer. E como eu faço para escolher o meu calçado para praticar um esporte, doutor? O tênis de corrida? Tênis de corrida. Tênis de corrida. Isso é uma coisa assim, né? Tem muita informação, se você buscar na internet, tem muita coisa. Até se a gente vê nossa literatura médica, nada é muito... Não tem um embasamento tão bom para falar, olha, você tem um pé que pisa pronado, então você tem que comprar um tênis. Antes se acreditava isso. Inclusive lá na clínica a gente fez uma vez uma pesquisa dos tênis e ver o que de fato faz diferença para prevenir lesão. Você sabe o que de fato faz diferença? Você imagina? Câmara posterior larga, alguma coisa assim? Você tem ideia? Eu não faço a menor ideia. Conforto. Conforto é o que faz a diferença. Então, assim, o tênis ele tem que ser confortável, porque você vai ver que tem várias tecnologias. E assim, claro, vou falar para você, olha, você tem um pé plano. Se a gente pegar um tênis que ele tem um pouco mais de estabilidade do lado de dentro, vai te ajudar, né? O paciente que tem um pé calvo, ele precisa de um tênis que tenha estabilidade também, que o pé calvo é um pé, vamos dizer assim, mais fácil de virar. Mas, em geral, a gente hoje, para quando vai passar tênis, a gente sempre pede que compre tênis que amortece bem, tênis que seja estável, que seja mais largo, porque, por exemplo, eu lido muito com corredor. E um tênis que a gente vira e mexe, vê que dá um pouco de problema, são os tênis da Nike. Porque eles são mais instáveis. Então, vira e mexe, eu vejo uns pacientes se queixarem, né? Fazer algumas tendinites por conta disso. Perdemos o patrocínio. Porque a Nike não me ouve. Mas, de repente, a Nike pode mandar uns modelos pra gente. Aí, quem sabe a gente muda de ideia. Mas isso é uma queixa que a gente vê. E agora tem outros tênis que têm aceitações muito boas. Então eu passo esses tênis que têm aceitações boas. Mas não tem muito isso, porque é meio na tentativa e erro. Não tem um negócio que eu falo para você, faz um teste, tem uma máquina. Não tem. Então, assim, a gente sempre fala, tem que ser confortável, tem que abraçar bem o pé, tem que respirar bem, tem que ser leve. Depende da proposta que você quer. Por exemplo, eu vou fazer uma maratona. Então, assim, durante o treino, cuidado que não use tênis com placa, porque teve uma época que teve o boom dos tênis com placa, né? Hoje já está diminuindo. Teve, acho que, se não me engano, uns 2 anos atrás, a Nike meio que falou uma mini campanha assim, falou, olha, treina com tênis sem placa e quando você for correr, você precisa um pouco mais de performance, você usa placa. Porque o tênis com placa é tênis de performance. Não dá para você, por exemplo, eu tô começando a correr, já vou começar com tênis de placa. Porque tênis de placa é um tênis para quem já corre bem. E a placa que você fala é a fibra de carbono, né? Fibra de carbono, né? E é importantíssimo eu saber o meu tipo de pé ou eu posso experimentar o tênis e achar que tá confortável e já tá tudo bem? É bom você saber, porque assim, né? Tem aquela coisa, alguns lugares, né, coloca pisada neutra, pisada pronada, pisada supinada. Mas se você for para um tênis neutro, ele meio que é um tipo de tênis que anda nos dois pés. Pés calvos e pés planos. E hoje a maioria das marcas vai para o neutro. Que ainda mantém muito essa coisa do pronado, supinado, ainda é a ASICS.
mas o resto é tudo mais neutro. Uhum. Mas, é claro, assim, por exemplo, é bom saber, nem todo... A gente explica para os pacientes, mas é bom saber porque, por exemplo, às vezes o tênis ele é para pisada neutra, mas a parte de dentro é meio curva. Às vezes é meio cavado, assim, do tênis. Se você tem um pé plano, vai pegar exatamente onde você deveria ter um ar que você não tem. Então a gente vê paciente sentindo incômodo. Então isso eu falo. Porque, olha, porque tem a anatomia, né? Não é só... Porque quando a gente fala pronado e supinado, é pensando no pé em movimento. Então, é como o pé se comporta durante o movimento, não é uma coisa parada. Tá. Agora, existe a sua anatomia, o seu encaixe do pé no tênis. Né? Isso é legal de saber. Então, por isso que às vezes é muito tentativa e erro, porque você vai lá e fala, poxa, esse tênis aqui, ok, vou usar um neutro, mas às vezes ele tem alguns modelos que são meio cavado, aí vai pegar no seu pé. Se você tiver o pé calvo, não, vai encaixar direitinho. Entendi. Então, assim, tem um pouco disso, né? E tem também, assim, algumas pessoas, por exemplo, tem um antepé, a parte da frente do pé mais largo. Mas se você pega um modelo de tênis que é estreito, você vai sentir incômodo, porque às vezes aperta o dedo. Então, às vezes, já vi fazer lesão de dedo porque apertava muito a parte da frente. Então, tanto que tem marcas que tem um modelo que é o mesmo nome, mas ele tem uma variação desse mesmo modelo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais curvo. A tecnologia do seu lado é a mesma, mas como se fosse para acomodar anatomias diferentes. E no outro extremo, chinelo de dedo. O queridinho do brasileiro. É bom ou ruim ficar andando de chinelo de dedo? Zé, se você não tem dor no pé, é bom. Se você tem dor, aí depende do que você tem de lesão. É igual existe aquela história. Você já deve ter pego um paciente que tem problema no pé. Hoje você trabalha com coluna, mas você já deve ter pego um paciente que se queixava de problema no pé. Você já deve ter ouvido algumas coisas, porque a gente também ouve. Então, assim, vou comprar tô com uma dorzinha no pé, vou comprar aquela maca porque ela é ortopédica. Agora vocês já pararam para pensar, quem que denominou que essa marca é ortopédica? As pessoas começaram a falar, isso foi uma coisa assim de boca a boca. É verdade. Mas por que ó? Isso eu sempre falo aos pacientes, ele fala, então vou comprar essa marca ou essa ou essa. Porque são ortopédicas. Aí alguns pacientes perguntam, mas você já parou pra pensar aqui? Quem que falou? O colchão ortopédico, eu brinco no consultório, que é para procurar um ortopedista, porque ele é duro. Popularmente, o colchão ortopédico é um colchão muito duro. Então você pensa assim, essas marcas tidas como ortopédicas, por que acho que o pessoal acabou denominando como ortopédico? Porque eles são maciozinhos, são confortáveis. Mas se você tem um problema no pé, grande parte dos problemas eles não protegem, eles não são calçados que a gente usa para tratamento. Então eu sempre falo aos pacientes assim, se você não tem dor, você pode usar qualquer coisa. Pode usar qualquer coisa. Aí entra a Havaiana. Então assim, se você não tem dor, usa, porque é confortável no dia quente, arejado. Então assim, né, você se sente mais leve, né? Então assim, mas também, se você tiver dor...